eu vou deixar vocês aqui. E aí agora a gente vai falar sobre esse livro que ele não tá me deixando dormir. E assim, sabe quando você tá começando a ler um livro, ou você tá em alguma parte muito boa do livro e você fala assim, só mais um capítulo, e na verdade você fica até 4 horas da manhã lendo sem conseguir parar? Então, esse livro tá me deixando desse jeito. Vamos começar, nós estamos falando deste livro aqui. Eu vou avisar quando tiver algum spoiler. Ele tá disponível no Kindle Unlimited, eu tô falando desde o começo, porque se você gosta do assunto, talvez vale a pena você já pegar o livro e ir lá ler e não assistir meu vídeo. Mas eu vou continuar agora, tá bom? Nós temos uma pegada aqui nesse livro meio The Walking Dead, sabe? E Gen V, que é aquela série meio spin-off do The Boys. Mas mais pra frente vocês vão descobrir o porquê. Nós temos, no primeiro capítulo, são 2 cientistas, eu acredito, conversando. E eles estão meio tipo assim, olha só, deu certo, parabéns, nova era. Daqui a alguns anos a gente vai ver o que vai acontecer. E aí tem uma ruptura, acaba o capítulo, tem um time skip. E a gente conhece nosso protagonista. Nosso protagonista tá se arrumando pra ir pra escola. E ele ouve no jornal, assim, da TV, que tá tendo um surto de raiva no hospital, mas que ele foi contido. E é isso, sabe? Só uma coisa assim. São pessoas dentro de um hospital que tiveram um surto de raiva. Pode ser um vírus, alguma coisa, mas vida que segue. Ele larga lá e vai pra escola. Só que aí, quando ele chega na escola, a desgraça começa a acontecer. Porque assim, eles estão lá. E é importante dizer também que já houve alguns atentados ali na cidade dele e tudo mais. Então, quando a desgraça começa a acontecer, eles acham que esse atentado tá sendo criado, tá sendo feito por esse grupo de pessoas que faziam esse tipo de coisa antes. Mas se fosse, eles ainda teriam algum tipo de sorte, porque a garota, que provavelmente era uma aluna da escola, ela tenta subir pela janela e ela começa a bater na janela e ela tá um pouquinho diferente. Ela não tá nada igual ela era antes. Como assim? Eu lhe digo. A pele dela tá de uma cor diferente. Ela não responde ao chamado pelo nome dela. E assim, ela tá querendo meio que morder as pessoas, né? Dar uma comidinha nas pessoas. E aí, dentro da sala de aula, a desgraça começa a acontecer. Tem um professor junto na sala de aula, eles arrumam um jeito de retardar o avanço daquela garota e eles vão até um outro ponto da escola e eles estão desesperados e estão tentando formular um plano do que eles podem fazer. E nessa cena acontece algo muito, muito, muito grande que é assim, te faz questionar até que ponto existe humanidade dentro de você? Até que ponto a sua humanidade não seria rompida caso a sua vida estivesse em risco? Eu não vou dizer mais nada. E aí, dentro desse momento, nessa cena, um dos alunos, ele fala assim, olha, os meus pais são militares e a gente tem uma chance melhor, provavelmente, se nós formos pra minha casa. Porque minha casa, ela fica isolada. De novo, meus pais são militares, eles têm armas e a gente pode se defender lá e arrumar um jeito de, sei lá, tentar sobreviver. Então, eles montam grupos diferentes pra que eles possam se dividir e talvez ter mais chance de sobreviver, já que a escola fica num ponto um tanto quanto distante da casa do garoto. E eles também falam assim, olha, se o surto começou agora, se faz pouco tempo que começou, as pessoas que têm carro, elas estão desesperadas tentando fugir daqui e vai ter trânsito, vai ter tudo mais, então eles arrumam um jeito ali. E aí nós entramos agora nessa jornada onde eles estão num cenário praticamente pós-apocalíptico, ou durante apocalíptico, não sei como é que posso falar. Tá sendo muito gostoso ler esse livro, porque fazia um tempo que eu não lia coisas desse gênero, porque é meio que distopia, terror, suspense, tudo junto, você fica tenso. A cada página que passa, você tá tenso. E o autor, ele tem um estilo de escrita que ele vai quebrando bem as frases, sabe? É bem fluido, só que isso faz com que você, tipo, sinta mais tensão ainda. Porque, por exemplo, eu tava lendo um capítulo ontem que a última frase do capítulo era algo como, não vou dizer o que era, mas era algo como, e eu senti ele atrás de mim, sabe? Eu senti a respiração dele atrás de mim. Como é que você para num capítulo desse? Você conseguiria parar? Porque eu não consegui. E aí agora nós estamos em mais ou menos 40% de leitura e eu vou continuar atualizando vocês porque livro de zumbi, esse específico, tá sendo tudo. Uma coisa importante pra dizer também, que eu não tenho certeza se eles são zumbis, tá? Eu tô tirando essa informação assim do fundo do meu coração e das vozes da minha cabeça, pelo que eu conheço da mitologia zumbizística. Não sei se essa palavra existe. Provavelmente não existe. Acabei de inventar. Se eu falei, existe. Mas enfim, vamos continuar aqui, porque eu quero muito saber onde isso vai dar.
Então, eu vou atualizar vocês de um negócio que é o seguinte. Sabe pandemia? A pandemia que rolou mesmo, sabe? Que tinha um monte de fake news e teorias da conspiração e aquela coisa tipo, olha, foi o governo, é pra controle da população e alguma coisa assim. Esse livro tá me deixando desse jeito. Porque tem alguns personagens que soltam algumas frases que aí eu tô ficando tipo, meu Deus, alguém sabia disso, eles realmente sabiam. Foi o governo, foi o presidente. Tenho certeza que foi o presidente. No final das contas, eu não sei de nada, mas é instigante. Eu tenho que dizer uma coisa pra vocês. Eu não sou o tipo de pessoa medrosa. Sempre gostei de ler, assistir filmes de terror, filme de suspense, qualquer coisa que me deixasse com medo. Mas esse livro, ele tem uma coisa que ele deixa sempre tudo muito em cima. Sabe aquele tipo de livro que você não consegue, além de parar de ler, você não consegue ver um ponto onde a merda não vai acontecer? Porque o cenário que tá sendo construído, esse livro, numa questão que nem eu falei, meio que pós-apocalíptica, durante o apocalipse, uma coisa assim, ele já te deixa muito instigado. Nesse livro eles chamam os zumbis, que eu dei nome de zumbi, de mordedores, porque são seres que eram seres humanos que querem morder e transformar as outras pessoas ou então simplesmente se alimentar delas. A questão é que assim, ele vai envolvendo uma coisa meio política no meio, no sentido de talvez o governo já soubesse disso. Sabe uma coisa meio Resident Evil também? Sabe aquela coisa assim de uma empresa que talvez tenha feito isso, de alguma coisa nesse sentido. E, por enquanto, é isso. Eu estou em 88% do livro. As coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida, no sentido de é uma coisa atrás da outra. Eu não consigo parar de me imaginar no lugar deles, sabe? De imaginar o que eu faria se o meu mundo ruísse da forma que o mundo deles ruiu. Eu tô ansiosa, ele tá me dando um negocinho no coração, eu quero saber o que vai acontecer. Evidentemente, a gente consegue ver no vídeo anterior que quem tava com cara de zumbi tava assim a um passo de cometer uma loucura. Era eu, né? Porque eu tava morrendo de sono. Mas isso é porque eu fiquei até, tipo assim, 4 e pouco da manhã lendo o livro e eu não conseguia parar de ler. Deu pra ver também o quão empolgada, vamos dizer, eu fiquei com a leitura. E só pra concluir pra vocês, o livro termina lá em cima, tá? Ele termina lá em cima. Ele cumpre tudo que ele promete. Ele te deixa extremamente instigado, porque eu terminei de ler o livro e aí eu falei assim, não, eu vou dar uma absorvida na história. Depois eu volto pra comentar sobre ele e tudo mais. E aí, ontem eu fui ao Mac e tem uma referência de um fast food no livro que é como se fosse o Mac. E eu fiquei olhando pra todos os lugares, assim, tipo, meu Deus, aonde eu me esconderia dentro desse Mac? O que eu faria dentro desse Mac? Será que eu poderia usar o que como uma arma aqui dentro desse... Ou seja, o livro ficou na minha cabeça. É importante dizer também que ele não termina com um final. Ele termina com um final aberto. A gente tem que dar uma mandada aí, uma mensagem pro autor pra poder saber se ele vai continuar escrevendo, se tem uma continuação, uma prévia, alguma coisa assim, porque eu quero saber o que acontece depois. Porque assim, eu não vou dar spoiler, mas só pra explicar. O livro termina com um final. E aí depois, no epílogo, aparece um personagem que fala assim, você vai acreditar em qualquer pessoa que te fale que um final é um final? Aí você fica assim, então talvez não seja um final. Foi uma leitura muito legal. Esse livro tá disponível no Kindle Unlimited. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. E se você gosta desse gênero, vai lá ler. E depois você vem comentar comigo o que você achou. Tchau, tchau!